Vamos começar com o exercício número 1 dessa lista nova. E aqui é só para você determinar verdadeiro ou falso, né? Então, como aqui basicamente a gente está trabalhando com os conjuntos aqui dos racionais, dos inteiros e dos reais, né? Vamos tentar lembrar o que cada um desses conjuntos são, né? Então, lembrando aqui que os inteiros, né? Os inteiros, quem são os elementos desse conjunto dos inteiros, né? Eles são os naturais e os seus opostos. Então, nós temos aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, né? Muito bem. Esse era o conjunto dos inteiros. Os racionais era expresso a partir de uma característica, que era assim, ó. São todas as frações, quando eu escrevo P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros diferentes do zero. Lembra que esse asterisco aqui em cima do Z representa diferente de zero. Então, o que eu quero dizer? Ó? Quando eu escrevo assim, ó, P sobre Q, o que é P sobre Q? É uma fração. Tá? Então, eu estou dizendo que são todos os números que podem ser escritos na forma fracionária, tal que o de cima tem que ser um número inteiro, o numerador tem que ser um número inteiro, e o de baixo tem que ser um número inteiro, mas diferente de zero, porque a gente não pode dividir por zero, né? Na matemática, primeiro mandamento da matemática é não dividirás por zero, né? E os reais aqui pra gente, né, que é um outro conjunto, né, vamos dizer assim, até então o maior conjunto, né, o conjunto que abrange a maior quantidade, o maior tipo de elementos, né, que é o conjunto dos reais. Tá? O que é o conjunto dos reais? É a união dos racionais, ou seja, de todos aqueles números que podem ser escritos como fração, união com os irracionais, que são todos os números que você não consegue escrever na forma de fração. Por exemplo, quem está nos irracionais, né? No conjunto dos racionais, um elemento que está nos racionais é o nosso amiguinho π, né? Que é aproximadamente 3,14, mas esse 3,14 ele continua e não é periódico, tá? Não é o 14 que se repete, então não tem um período. Então a gente não pode escrever isso como uma dízima periódica, não pode escrever isso de forma fracionária. Então vamos começar aqui, ó. Raiz de 7. Raiz de 7, ele está dizendo que pertence ao conjunto dos racionais. Isso é falso. Por que é falso? Né? Porque toda raiz não exata, né, a gente verificou, a gente viu que é um número que pertence ao conjunto dos irracionais. Porque as raízes que não são exatas, elas não podem ser escritas na forma fracionária. Tá? Então isso aqui é falso. D, ele fala assim, ó, que o número 0,66 não pertence aos racionais. Falso isso aqui. Por que não pertence? Ah, professor, mas não é uma dízima periódica? Não, porque ele não está colocando aqui a reticência, ou colocando aqui em cima o tracinho, né? O tracinho no 6. Então, eu não posso considerar isso como uma dízima periódica. E mesmo se fosse uma dízima periódica, seria um número racional, porque nós vimos que a dízima periódica ela pode ser escrita como uma fração. Então aqui no caso, esse número ele pode ser escrito como uma fração, né? A gente viu que a gente fazia assim, né? Como é que a gente faz para converter isso aqui numa fração? A gente observa o número sem a vírgula. Que número que você enxerga sem a vírgula? O 66. Aí a gente coloca o 1 e conta quantas casas decimais tem depois na vírgula. Nesse caso, 2 casas.
Então eu vou inserir 2 zeros. Isso aqui fica 66 sobre 100, que dá para simplificar por 2, mas enfim, meu objetivo agora não é simplificar, é mostrar para vocês que esse número pode ser escrito na forma fracionária. Se ele pode ser escrito na forma fracionária, então ele pertence aos racionais. Então aquela afirmativa ali é falsa, tá? Aqui é a mesma coisa, raiz de 11. Raiz de 11 é uma raiz que não é exata, então isso aqui pertence aos irracionais, tá? Então isso aqui também é falso. Meio pertence aos inteiros? Com certeza não, né? Porque você nota que isso aqui é um número decimal, né? Isso aqui é 0,5, né? E 0,5 pertence aos números racionais, né? Porque o 0,5 pode ser escrito como uma fração, enfim. Então isso aqui é falso. Beleza? E aqui, ó, letra C. Será que esse número pertence aos racionais? Note que aqui o 7 ele começa a se repetir e você tem aqui a reticências. Então, isso aqui é uma dízima periódica, uma DP. Né? A gente tinha um método aqui, né? Como é que a gente transformava esse númerozão aqui, ó? 3,143 7 3 pontinhos numa fração. Não sei se vocês se recordam como que faz isso, mas assim, né? O que a gente tinha que observar? Né? A gente ia pegar parte inteira, que a gente chamava de PI, aí a gente pegava o anteperíodo, que são todos os números que antecedem o período. Então, a gente chamou de AP. E o período, que é o número que se repete. Não é o 777, é o único número que se repete. Então, o nosso período aqui é 7, que a gente chamou de P. E aí, a regrinha era a seguinte, né? A gente pegava, inicialmente, e formava um número com parte inteira, anteperíodo e período. E subtraía de quem? Da parte inteira com o anteperíodo. Tá? A gente fazia assim, ó. Note, você tem aqui PI, tem aqui, não vou colocar embaixo não vai dar depois. Tem aqui AP e tem aqui o P. Aqui você tem o PI e AP, tá? E por quem que você dividir esse valor, né? Bom, vamos lá. Para cada algarismo do período, a gente colocava um 9. Então, note, o meu período tem um único algarismo, então eu vou colocar um 9. E o meu anteperíodo tem 3 algarismos. Então, para cada algarismo do anteperíodo, eu vou colocar um 0. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3 zeros. Tá? E a gente vai fazer essa continha aqui, ó. 31.437 subtraído de 3.143. Isso aqui vai dar 4.
A gente empresta, vai ficar 13. 13 menos 4 dá 9. Aí vai ficar 3 menos 1 dá 2. Empresta, fica 2. 11 menos 3 dá 8 e 2. Então vai ficar aqui, ó, 28.294 sobre 9.000. Tá? Será que dá certo isso aí, ó? Vamos ver. Como é que era ali o número? 28.294. 28.294 dividido por 9.000 igual. Olha lá. 3,143777. Aqui a calculadora arredonda para 8, né? Ela faz um arredondamento, mas isso continua com 7 infinitamente. Tá? Então, é a nossa dízima periódica, que a gente, isso parece mágica, né? Acho fantástico isso, enfim. Então, como você pode transformar esse número em fração? Então, ele pertence aos racionais. Esse cara aqui é verdadeiro. Deixa eu pegar aqui a vermelho. Esse cara aqui é verdadeiro, tá? E aí, a última ele fala que o menos 3/4 não pertence aos reais. Bom, o menos 3/4 é um número, note que os reais é a união dos racionais com os irracionais. Como menos 3/4 é um número racional, consequentemente, ele vai ser real. Como ele está dizendo que não pertence, isso aqui é falso. Tá? Então, essas são as respostas aí desse primeiro exercício. Certo? Alguma dúvida? Lembraram aqui de como achar a dízima periódica? A gente já vai fazer um exercício. No caderno está dizendo que π é irracional. Sim, é irracional. Não, é que tá aqui, ó. Eu talvez não circulei aqui, ó. Irracional, tá? Eu quis... Não, mas na letra C, tipo, é π? Não. Isso aqui não é π. Não? Quer ver, ó? Ah, Deixa eu te mostrar aqui, ó. Parece π, né? Mas ele tá bem disfarçado. Quer ver, ó? É que a gente só conhece o π por 3,14. Vamos ver se eu acho aqui. Ó. Tá vendo? O π é isso aqui, ó. Inclusive, ele tem aqui a minha calculadora do Windows, ela tem um limite de casas. Mas note que não há o π, você não consegue determinar quem é um período, porque o número sempre vai oscilando, ó. Você não consegue identificar um padrão. Por isso que o π não é uma dízima periódica. Tá? Porque você, no caso aqui, o que me garante que esse número que eu fiz é uma dízima periódica? Porque aqui, ó, esses termos aqui, o 7, ó, ele começa a se repetir. Então eu consigo determinar que isso aqui é o período, que é a parte que se repete, que é justamente o que caracteriza uma dízima periódica. O π não é uma dízima periódica, o π é uma dízima não periódica, porque você não consegue determinar um período após as casas decimais. Ele sempre vai alternando. Ele nunca... Veja, você não consegue determinar aqui uma parte que ele começa a se repetir, ó. Ele vai sempre alternando as casas decimais para números distintos, não tem uma sequência. Então isso aqui a gente não consegue transformar num número fracionário. A gente pode ter aproximação do π. Por exemplo, existe uma aproximação do π que é o 22 sobre 7. Tá? Que ó, chega ali num número muito próximo do π. Mas não é o π. Entendeu? Não é o π. Porque por mais que você... Ó, se você notar bem esse número... ele parece que não tem um período, mas tem. Ó. Só que o período dele é enorme. Ó, ele começa aqui e termina no 7. Ó. Tá vendo? Ó?
Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Ó, depois você pode ver 142857, 142857, 142857. Então, ó, você consegue transformar isso aqui numa fração. Tá? Diferentemente do Pix, você não consegue encontrar um intervalo em que ele se repete. Não sei se eu me fiz claro. Entendeu? Então tá. Beleza. Vamos pro próximo. Aqui, ó, aqui é o caso, né, que ele pede para você identificar se os números são racionais ou irracionais, né? Então também é um exercício bem tranquilo, só para a gente trabalhar aqui com uma concepção do que é conjunto numérico, né? Então também é um exercício bem tranquilo. Então, ó, note que você tendo os 3 pontinhos, significa que é uma dízima periódica, está se repetindo. Às vezes a gente escreve o π assim, 3,14 e coloca 3 pontinhos, dá a entender que é uma dízima periódica, mas não é, né? Mas aqui no caso você consegue perceber que tem um número que está se repetindo, que é o 2. Então, se é uma dízima periódica, pertence aos racionais. Então, é o Qzinho. Raiz que não é exata, irracional. A mesma coisa para o 120. Porque o 120, o que acontece, né? Você tem 10 vezes 10, que é 100, e 11 vezes 11, que é 121. Então, o 120 é um número entre 10 e 11, e por não ser uma raiz exata, vai ser também um número irracional. Tá? 12,5. Todo número decimal pode ser convertido numa fração, né? Número decimal com casas finitas. Ó. Aqui você tem o 0,5. Então, isso aqui pertence aos racionais. Aqui, ó, o E. Você consegue identificar alguma parte em que ele se repete? Está vendo que todos os números estão alternando, você não consegue encontrar uma sequência lógica ou alguma repetição. Então, isso nos diz que esse número está sempre alternando. Então, isso aqui pertence aos irracionais. Ó, tracinho em cima indica o período da minha dízima. Então, se é dízima periódica, racional. 2,3434. Ó. Nota aqui, ó, você tem a repetição do 34. Então, isso é uma dízima periódica, pertence aos racionais. Aqui você vai dizer assim para mim, professor, mas aqui, ó, não tem repetição. Só que aqui não tem 3 pontinhos, então isso aqui é um número decimal com casas finitas. Se ele é um número decimal com casas finitas, ele pode ser transformado numa fração. Então aqui também é Q. E aqui, ó, tem o tracinho em cima, está indicando que é o período. Então, dízima periódica também pertence ao Q. Certo? Alguma dúvida aí em algum desses? Tranquilo, né? Acho que bem sossegado aqui esses exercícios. Aqui vamos lá, ó. No exercício 3 ele pede para associar colunas. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um recortezinho. Vamos jogar lá na página. Queria cortar a figura aqui, não deu. Não gostei, não gostei. Deixa quieto. Assim mesmo. Bom, vamos tentar aqui, ó, achar o número 3. Tá? Vamos começar pela letra A, né? Acho que fica mais fácil do que a gente ir alternando. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos transformar isso aqui numa fração, né? Nesse caso, né, como você não tem parte inteira e nem antiperíodo, você só vai pegar o período. Período é quem? 4
quantos algarismos tem o meu período? Um único algarismo. Tá? Então isso aqui fica 4 nonos. Tá aqui, ó. Letra A. O 3, vamos ver aqui qual que é. Ó, 12 divididos por 4 aqui, ó. Dá exatamente o 3. Então isso aqui é letra B. O menos 5. 2 quintos não é, 2 sobre 45 não é. Só pode ser aqui, ó, o menos 10 meios, né? 10 divididos por 2 dá 5. Então negativo fica aqui, ó, letra C. 0,4. Ó, isso aqui é um número com casas finitas. Então não vai ser 4 nonos porque é uma dízima periódica. Como é que a gente faz aqui, ó? Olha o número sem a vírgula, que é 4. Coloca o 1 aqui embaixo e vê quantas casas decimais tem depois da vírgula. Uma única casa. Então divide por 10, simplifica por 2 e isso fica 2 quintos. Então, letra D. E aqui, ó, letra E, uma dízima periódica também, né? Então, se a gente fosse usar aquela ideia, a gente pode fazer assim, mas dá um pouquinho mais trabalho. Vamos unir parte inteira com período Vamos unir parte inteira com anteperíodo e período. Subtrair da parte inteira com o anteperíodo. Para cada algarismo do período, eu coloco 9. Como o meu período é 4, só tem um algarismo, então eu vou colocar 9. E o meu anteperíodo é tudo que vem aqui, que está entre a vírgula e o período. Então, o 0 tem um algarismo, o meu anteperíodo, então eu vou colocar aqui, ó, 0. Ah, por que lá no de cima você não fez essa história do parte inteira, período, anteperíodo? Porque é a mesma história, né? Ó. Vai sobrar quem aqui, na verdade? Só o 4, né? Então, por isso, como aqui a parte inteira e o anteperíodo é 0, não preciso fazer esse procedimento, né? A gente faz isso quando aqui é diferente de 0 e o anteperíodo é diferente de 0. Tá? Então, isso aqui vai ficar 4 sobre 90, que simplificado por 2 fica 2 sobre 45. Então, óbvio, né? A gente já sabia que era essa a resposta, né? Mas só fiz aqui para a gente entender como é que a gente procede. Também, né? Acho que é um exercício tranquilo aí. Alguma dúvida aí, pessoal? Se não ficou claro ali a letra E, como é que eu fiz, a gente vai fazer um exercício só que envolve essas transformações, tá? Então, fique tranquilos que ali para frente a gente já vou explicar para vocês como é que faz essas transformações. Aqui um exercício para ver se a gente consegue identificar algumas questões dos conjuntos, né? Vou colocar aqui para a gente responder. Bem tranquilinha. Então, primeira pergunta, né? Qual é o menor número natural? Simples, né? O menor número natural é o 0. Existe um maior número natural? Será que ele existe um maior? Um limitante? Porque sempre quando você acha um número, você consegue obter um maior. Então, existe um maior? Não, né? Não existe, você não consegue definir quem é o maior número natural. Né? Por que você não consegue? Pois os naturais são infinitos.
Quantos números naturais existem? É possível responder? Infinitos. Só que eu posso estipular uma quantidade numérica para dizer quantos números existem. Consigo estipular uma quantidade finita. É possível responder. Eu posso responder, são infinitos, mas eu consigo determinar um número infinitos. Porém, não é possível determinar. Eu odeio quando não dá espaço. Vou fazer aqui, ó, continuação. Determinar uma quantidade finita de elementos. Existe um menor número inteiro? Quem que é o menor número inteiro? Não existe, né? Porque se você pegar o conjunto dos inteiros, ele vai até o infinito negativo, que a gente não pode estipular que número que é, né? Então não existe um menor inteiro. Por que não existe? Não, pois existem infinitos números negativos nos inteiros. Tá? Aí ele pergunta assim, quantos números naturais existem entre 3 e 5? Cuidado aqui com a pergunta, né? A gente está falando de número natural. Então, entre 3 e 5, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e 4. Professor, e o 5? Quando eu falo... Aqui é números, né? Esqueci do plural aqui, ó. Números. Quando eu falo entre... Então, imagine assim, ó. Tem duas pessoas do teu lado. Quem está entre essas duas pessoas? Somente você. Você não conta as pessoas que estão do teu lado. Então, por exemplo, quando eu me refiro a números que estão entre menos 3 e 5, eu não vou incluir o 5. Né? Mas e cadê o menos 2 e o menos 1? Como a gente está se referindo aos naturais, então os números negativos não entram. Tá? Faltou um S também. Aí ele pergunta, quais os números inteiros entre menos 5 e 4? Bom, entre menos 5 e 4, entre, então eu vou ter aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Se eventualmente ele pedisse aqui quantos racionais existem entre menos 5 e 4, eu não poderia escrever, porque os racionais existem no intervalo de menos 5 a 4, existem infinitos racionais. Porque daí você poderia ter o 0, 0,1, 0,11, 0,111, 0,2, 0,22, 0,222. Então daí você não poderia especificar, né? Quem são esses elementos, né? Então essa aqui é a continuação da letra C, né? Também um exercício bem tranquilo, mais conceitual aqui. Esse aqui é para a gente usar, colocar em ordem crescente, né? Então acho que é bem tranquilo, né? E esse aqui eu acho legal a gente fazer, né? Que é a gente achar as formas decimais desses números. Apesar de vocês, imagino eu, vocês saibam fazer isso tranquilamente, né?
Ué. Não foi. De novo. Agora sim. Então, olha só. A gente quer transformar esses números na sua forma decimal. Pessoal, é só dividir numerador por denominador, né? Então, eu vou fazer esse exercício porque às vezes vocês ficam com dúvida na hora de dividir, tá? Às vezes, número decimal, às vezes vocês cometem umas bobeirinhas, mas eu vou fazer, né? Inclusive para relembrar. Por exemplo, aqui ó, na letra A, a gente vai fazer aqui 3 divididos por 5, né? Como é que a gente faz o 3 divididos por 5? Como o divisor, o dividendo é menor que o divisor, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um zero e aqui eu vou adicionar 0, né? Então aí a gente divide. 30 divididos por 5 dá 6, né? Dá 30, sobra 0. Muito facinho, né? Que bem tranquilo, nada demais, né? 7 oitavos, letra B. Então, 7 divididos por 8. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Mesmo esquema, né? 7, 0, aqui vai dar 8. 8 vezes 8 dá 64. Daqui sobra 6. Abaixo o 0 dá 7. 8 vezes 7, 56. Aqui sobra quanto? 4. Abaixo o 0 e 5. Olha lá. 5 vezes 8, 40. Sobra nada, né? Tranquilo, né? Acho que sim. 0,875. Aí letra C. 11 divididos por 6. Vamos ver o que dá aqui, ó. Dá 1, dá 6, sobra 5. Então, como eu vou baixar esse 0 aqui, ó, que não existe, eu vou colocar uma vírgula. 50 divididos por 6 vai dar 8. E sobra 8 vezes 6, 48. Sobra 2. Ó, vou baixar o 0. Vai dar 3. 6 vezes 3 dá 18. Sobra 2. Vou baixar um 0. Você está percebendo o que vai acontecer, né? 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Abaixo o 0. 3. Ó. Então aqui a gente tem uma dízima periódica, né? Essa dízima periódica a gente pode escrever assim, ó. 1,8. Como o nosso período aqui é quem? O 3, né? Ele que está se repetindo. Então, vou colocar aqui um tracinho em cima dele. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Acho que bem sossegado. Letra D. 30 divididos por 9. Só observe ali que o número é negativo, né? Então, quando a gente achar a forma decimal, tem que colocar o número negativo. Então, 9 vezes 3, que vai dar 27, e sobra 3. Sobra 3, baixo 0, uma vírgula. Opa, 3 dá quanto? 27, sobra 3, baixou 0. Opa, dá 3. 27. Já viu o que aconteceu também, né? Aqui vai ser uma dízima periódica. A gente pode escrever assim, ó, menos 3,3 com tracinho em cima, porque o nosso período é o 3. Beleza? Ó, aqui bem fácil, ó, metade de 27. Como metade de 26 é 13, metade de 27 é 13,5. Né? Como é dividido por 2, é só a gente pensar na metade, né? 13,50 mais 13,50 dá 27. Beleza? Vou apagar aqui, ó, para continuar usando essa parte. Bem tranquilo, né, pessoal? Acho que não tem dúvida aí. Se tiver, pode gritar. Mas se tiver também, não precisa ficar com vergonha de perguntar.
Letra F. Então, vamos lá. 9 divididos por 5. Ó, dá 1, 5, sobra 4. Vou baixar esse zero aqui que não existe, então vou colocar a vírgula aqui. E aí dá 8. 8 vezes 5, 40. Sobra 0. Então, a forma decimal, 1,8. Letra G. 11 divididos por 5. Então, ó, vai dar 2. Fica 10 aqui, sobra 1. Vou baixar um zero aqui que não existe. Vou colocar uma vírgula. Vai dar 2. Ó que beleza. 2,2. E o último aqui que é H, que a gente divide 1 por 20. Né? Como é que vai ficar isso? Bom, vou botar o 0, 0, tá? Mas ainda não dá para dividir. Então, vou colocar um 0 aqui e mais um 0 aqui. Então, 100 divididos por 20 dá 5. Então, aqui fica 0. Vai ficar menos 0,05. Tranquilo, né, pessoal? Fechou? Então, não deu tempo da gente fazer, a gente deixa para a próxima semana, tá?